Graças ao Senhor Deus. Estamos mais uma vez na casa dele, sim, na casa dele, para louvá-lo, não é? Independente do final da Copa, nem sei o que foi que aconteceu lá, se terminou, se não, se ganhou, quem não ganhou. Mas, enfim, amamos ao Senhor Deus muito mais do que qualquer outra coisa. Eu vi uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, onde ele diz uma coisa interessante. Ele era, acho que, seminarista, iniciando, enfim. E o pastor de uma igreja o convidou para ele ir lá pregar, né? Aí ele falou assim, a minha igreja é pequena, tal, então esse ano não vai dar. Esse ano não vai dar para eu ir, pastor. Precisa de mim, eu preciso, tem muita coisa a fazer lá na igreja, eu não vou. Passaram-se alguns dias, não sei se dias, não sei, irmão. Eu sei que ele foi a uma reunião e ali estava uma moça. E aquela moça era daquela igreja que o pastor convidou, né? Durante aquele ano, ele foi 9 vezes àquela igreja. E aquela moça está casada com ele há 39 anos. Ele quis dizer com isso o quê? Que quando você ama, você faz sacrifício, não é? Quando você ama, você quer estar com a pessoa. E eu me alegro muito ao ver o Diego aqui, um jovem, ele esteve conosco, ele está de férias, ele faz faculdade, mora lá em Guaíra, né, no Paraná, divisa lá com Paraguai, né? E ele fez questão de vir aqui conosco, né, na oração. Esteve hoje na escola bíblica dominical, está aqui, estava de férias, hein? Então, eu fico feliz, na oração da quarta-feira, e eu fico feliz também de ver o meu pastor aqui. Está de férias também. Agora, você que está em casa, que não veio porque está cansado, perdeu a bênção. Hoje era o dia da sua bênção. Perdeu a bênção. E se não veio porque o pastor estava de férias, também perdeu a bênção que o pastor está aqui. Tá certo? Vamos demonstrar mais amor a Jesus Cristo, hein? Vamos demonstrar maior amor. Tá bom? Ai, brincadeiras à parte, né? É muito bom. Mas é bom demais, né? Estar na casa do Senhor. Amados, quem já leu o livro de Apocalipse? Quem gosta de ler? De fazer um devocional com o livro de Apocalipse? Meu pastor, gente, meu pastor e eu. Amados, tenho certeza que a partir de hoje você vai olhar Apocalipse com outro olhar. É assim que eu tenho orado a Deus e pedido. Assim como Ele fez comigo, essa paixão, esse amor por Apocalipse, assim como Ele fez no coração do nosso pastor, Ele fará também no teu coração. Você vai entender por quê. Eu espero e peço capacitação ao Espírito Santo para que eu seja fiel ao transmitir o que Ele quer para você. Tá certo? E eu considerei essas cartas, especialmente essas cartas do livro, né, das 7 igrejas do Apocalipse, uma carta de amor. Na verdade, a Bíblia inteira, na verdade, o Apocalipse inteiro. É uma carta de amor. Por quê? Você vai entender. Vamos lá, capítulo 1 de Apocalipse. Capítulo 1 de Apocalipse, versos de 1 a 3. Todos acharam? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz, ou algumas traduções, bem-aventurado, aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo.
Amados, esse livro já começa com uma bem-aventurança, com uma bênção. Olha só, aqui ele diz, bem-aventurado, feliz, é aquele que lê. Você só de ler Apocalipse já está sendo feliz. Você já está sendo bem-aventurado, ok? Vamos mudar o nosso pensamento agora. É bem-aventurado demais, só de você ler. Agora, se você, além de ler, você ouve, esse ouvir, ele é o reflexo de guardar. Guardar, como dizem algumas traduções, obedecer. Aí você é mais bem-aventurado ainda. Aí você vai ser mais feliz ainda. Por isso eu considero uma carta de amor de Jesus Cristo para nós. Ele já começa se declarando aqui. Aqui fala que que esse livro ele vem revelar quem é Jesus Cristo. Ele vem também encorajar a igreja a permanecer fiel. Ele vem também mostrar a realidade da batalha espiritual. Para nós vencermos, nós temos que conhecer e saber batalhar, não é? E vem também para anunciar o juízo de Deus. E veio para trazer a esperança sobre o futuro. Olha que maravilha. Quantas pessoas desesperadas, não é? Quantas pessoas desesperadas, tirando suas próprias vidas, às vezes até mais, sua e de sua família, por falta de esperança em um futuro. E Jesus Cristo vem com seu amor aqui, revelando tudo isso a João. Revelando que há um futuro melhor para cada um de nós. E eu considero as cartas, sabe, irmãos, um tutorial. Sabe o tutorial que a gente vê? Uma receita, né? O tutorial de como montar algo, de como, não é? De como fazer, de como usar, o passo a passo. E essas cartas, meus amores, meus amados irmãos, ela é um passo a passo de como chegar aos céus. Amém. Olha que maravilha! Já mudou um pouco o pensamento aí de Apocalipse? É uma carta, é um passo a passo para você chegar aos céus. E mais, é um passo a passo, um tutorial de como você não fazer para chegar ao inferno. Olha que maravilha. Para você se ver livre do inferno, para você não desbocar lá no inferno, na eternidade. É um tutorial. Gente, que amor é esse? Desse Deus, desse Jesus que nos deixa esse passo. Não, eu vou, além de morrer na cruz, de descer aqui, de deixar a sua glória, vir aqui, morrer por nós. Ele falou, não, peraí, tem mais. Eu vou deixar. Todo mundo proclamou o evangelho, os discípulos dele e tal. O evangelho se espalhou pelo mundo. Mas eu quero mais. Eu quero deixar um tutorial para eles. Para como eles fazer, passo a passo, para chegar aos céus. Para vir morar comigo na eternidade. E um passo a passo também, para não ir para o contrário lá, para não ir para o céu. Amém? Partindo disso, vamos ver um quadro que eu montei mais ou menos, irmãos. Que eu montei não, né? O irmão me ajudou a montar. Oi? Aí a só enfeitou. Verdade, isso é verdade. Pode passar, irmão. Sabe, queridos, além de nós lermos, sermos bem-aventurados, ao lermos, ao ouvirmos e ao obedecer, porque a resposta à mensagem que essas cartas e todo o livro do Apocalipse nos traz, essa resposta que nós demos é que é a melhor bem-aventurança. Tá bom? Vamos lá? Daqui eu vejo. Isso. Aqui é a primeira carta à igreja de Éfeso. A primeira carta à igreja de Éfeso. Veja bem,
Eu não vou ler, eu não vou estudar todas as cartas, a gente vai só dar uma pincelada, meus amados, tá? Em todas as cartas, ou melhor, nas 5 cartas, em 5 cartas, Jesus faz uma advertência grave. Ele mostra primeiro as qualidades dessa igreja também, não é? Faz uma advertência grave e anuncia. Se não fizer, se não rever a sua posição, as suas atitudes, terão consequências graves. Mas se terão um futuro maravilhoso. Em todas elas. Só em 2 que eu vou deixar por último, tá? Para a gente comentar. Tá certo? A primeira igreja, a igreja de Éfeso. Vamos ver qual foi a advertência que ele deu? Será que aqui dá para ver direitinho? Mas aí não vai prejudicar vai prejudicar a transmissão, irmão. Melhor deixar como está mesmo, né? Perdeu a bênção, né? Verdade. Olha só. A igreja de Éfeso era uma igreja que Jesus ressalta aqui as qualidades dela. E diz assim, olha, você trabalha, e trabalhava muito, você é perseverante, né? E tem o zelo pela verdade. Então, vem a crítica, mas eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Sabe, às vezes, nós pensamos que o seguir as regras, sabe, a ortodoxia, cumprir corretamente, tudo certinho, é o suficiente. Mas esquecemos que há algo mais, porque Jesus não quer religiosidade. Cumprir regras é uma coisa tão automatizada que qualquer outra pessoa que queira pode cumprir. Mas e aqui? E ser? Que é isso que é o mais importante. E ser, que é o mais importante. Que é o que estava acontecendo com a igreja de Éfeso. Era uma igreja que trabalhava. Às vezes tem pessoas nós somos bem ativos na igreja, né? Nossa, como aquela pessoa trabalha, como aquela pessoa, né, faz. Nós somos perseverantes. Mas e aí? E aqui dentro? Jesus Cristo conhece aqui dentro. Cadê o primeiro amor? Não há. Não há. Só há uma casca. Sabe, sepulcro caiado? Bonito por fora. Mas olha, por dentro, não é isso que Jesus Cristo quer. Não é isso que ele pediu para a igreja. Ele pediu para ser. Sendo, você transmite automaticamente. Ele não pediu para você ser um robô automatizado, você ser proativo na igreja, mas você não tem a essência do Espírito Santo em tua vida, o amor. Ele não pediu isso. E ele diz aqui uma advertência grave. Olha, a remoção do candeeiro. Irmãos, isso é grave. Ele se apresenta, se você continuar lendo, vai lendo a Apocalipse aí na tua casa. Quem é a nossa luz? Jesus Cristo. Isso quer dizer que ele quer dizer o quê? Que ele vai se retirar do seu meio. Ele vai retirar da vida daquela igreja. Ele vai retirar-se da tua vida, da minha vida. Misericórdia mesmo. Vou retirar o candeeiro. É muito sério. Mas aqui, olha que maravilha. Ele diz, mas se você fizer isso, eu vou te dar a oportunidade de comer o fruto da árvore da vida. Sabe aquela árvore que nós vimos só lá, no Éden? Pois é, nós comeremos aquele fruto, só que é permanente.
É o fruto da vida e da vida eterna. Olha que maravilha. Ele dá o passo a passo aqui. Éfeso, eu estou vendo que você tá falhando aqui. Mas se você continuar, olha o que você vai perder. Mas olha, se você fizer como eu estou, como esse passo a passo que eu estou te dando, você vai se deliciar com o fruto da árvore da vida eterna. Olha que maravilha. Que amor, que tutorial maravilhoso. Se nós tivéssemos lá atrás muita coisa, nós não teríamos errado, né, irmão? Ontem mesmo, ou hoje, não é? Como seria bom termos um tutorial para as nossas atitudes do dia a dia, né? Vamos continuar. Esmina eu vou ler depois, tá? Eu vou agora para Pérgamo. Pérgamo diz aqui, as qualidades de Pérgamo, Jesus reconhece que ela conservou a fé, mesmo em ambiente hostil. Olha que coisa, qualidade muito importante. Ela conservou a fé. Ela vivia num momento, num ambiente de hostilidade ao cristianismo, mas assim, mesmo assim, ela permaneceu fiel. Mas vem uma crítica aqui. Porém, mas, contudo, você tolerava as falsas doutrinas e imoralidade. Sabe, queridos, às vezes nós confundimos o amor ao próximo com a tolerância ao pecado. Já percebeu? Às vezes a igreja, ele está falando a igreja, mas nós também estamos aqui individual, nos colocando como, né? Ele não está apenas falando ao coletivo, mas ao individual. E às vezes nós queremos, por amor, nós achamos, né, que temos que passar a mão, que temos que tolerar o pecado. Não, mas não, tadinha, não, mas não é isso? Eu corrijo a quem eu amo. Se você ama as almas, você vai corrigir. Se você ama o seu filho, você não corrige? Hoje uma caixa de mercado estava falando da netinha dela, né? Que está insuportável. Porque a avó deixa fazer tudo, a mãe deixa fazer tudo, o pai deixa fazer tudo, e ela alerta: olha, filho, olha o que você está fazendo, como você vai criar, mais tarde você vai se arrepender. E assim é Deus. Deus ama a tal ponto de corrigir, de dizer não. E o não de Deus, ele nos edifica. Dói. Dói, porque eu não quero receber um não. Eu quero um não, sim. Mas às vezes o não dele me edifica. E a igreja precisa entender isso. Que você corrigir alguém, você não aceitar o pecado, você não está deixando de amar aquela pessoa. Ao contrário, você está amando tanto que você não quer que ela vá para o inferno. Porque se ela continuar assim, da maneira que ela está, ela irá para o inferno. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Com cada igreja, não é? Aí ele diz aqui, a igreja de Pérgamo, olha só, eu vou lutar contra essas pessoas que estão dentro da igreja, mas que estão tolerando o pecado. E não querem se arrepender. Eu vou lutar com elas com a espada. Mas a espada que Jesus diz aqui não é a espada física, não é a arma física, é a sua palavra. É a sua palavra. Lá em Éfeso, capítulo 6, versículo 12 e 17, fala que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Não é isso? Lá em Hebreus também nos diz, em 4:12, nos diz assim, que a palavra de Deus é como uma espada, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. É com a palavra que ele lutaria. Contra essas pessoas, olha aqui, ó. A palavra é essa. Vocês têm que se arrepender das suas ações. Senão, olha o tutorial, olha o passo a passo, você estará indo para o inferno. E eu não quero. Eu quero que você, olha assim, olha só a bênção prometida, aqueles que irão se arrepender, eu darei a vocês o maná escondido e a pedra branca com um novo nome.
Quem conhece essa história sabe que haveria julgamento, né? Quando o julgamento, aí o réu, a pessoa pegava lá, um dos jurados lá, pegava uma pedra, se a pedra branca saísse, era sinal de que aquele réu era inocentado. Aí Jesus promete nos dar não apenas uma pedra branca, mas ela com o nosso nome, individual. Lembra que eu falei o individual? Individual. Olha que bênção. Olha, se você segue esse tutorial, porque você vai receber, você vai se alimentar do maná escondido, do que eu tenho para você, do que da vida que eu vou te dar. O teu nome escrito. É tremendo esse amor do nosso Deus. Lá em Tiatira, ele diz a Tiatira as qualidades dessa igreja. Olha, você tem amor, você tem fé, você tem serviço e perseverança. Você cresce nessas atitudes suas. Mas você tolera. Oh, Tiatira, você tolera a falsa profetisa Jezabel. Tolera. A Jezabel nós conhecemos que ela não sabemos se realmente era uma Jezabel aqui, uma mulher aqui, ou se estava se referindo a do passado. Sabemos que aquela mulher era uma idólatra. Ela tinha um monte de sacerdotisas e sacerdotes ali, a bel prazer dela, com inúmeros deuses, e adorava, enfim, corrompeu muitos do povo de Israel com a sua idolatria. E hoje, nós vimos, assim como era naquela época da igreja, uma tolerância. Por quê? Cultural. Ah, não, isso é cultural. Ah, mas isso aí, sabe o que é? É só a gente não se manifestar, tá tudo bem. É cultural. Igual hoje, nós estamos trazendo muita coisa do mundo para a nossa vida, porque é cultural. Porque é cultural, é cultura, não é idolatria. Presta atenção, meu amado. O que Jesus diz aqui, isso não é cultural, isso é idolatria. Você está tolerando o que me ofende. Você está tolerando aquilo que é colocado no meu lugar, nos corações das pessoas. No meu lugar de culto. No meu lugar, no secreto. Quanto tempo você passa na sua cultura, ao invés de estar em minha presença? Porque é cultural. Não é? Não vamos nos manifestar, a escola. Não, é cultura da escola, não é religiosidade. O inimigo é sutil, meu amado. Não é de hoje, hein? É lá da época de Apocalipse. Essa carta foi escrita no 90 e pouco depois de Cristo. E a coisa ainda hoje acontece nas escolas, não é? No nosso trabalho, nossa comunidade, e a gente trazendo para a igreja e aceitando. É cultural. Tolerância, tá? Mas aqui ele também diz, olha só, cuidado, porque aqui, se você continuar nessa cultura idólatra, aceitando a cultura mundana, virá sobre você uma grande tribulação e juízo. E juízo. E o juízo de Deus, amados. Para os impenitentes, para os ímpios, para aqueles que estão tolerando a cultura pagã. É forte. É forte. Mas ele também nos dá uma alegria. Ele diz àquele povo lá, olha, se vocês largarem tudo isso, deixar essa cultura mundana aí, essa tolerância do pecado,
Olha o que vocês vão receber. Eu vou dar para vocês a autoridade sobre as nações. Olha que maravilha. Vocês espiritualmente, vocês terão autoridade diante de todas as nações. Deixem de querer agradar o homem, querer agradar uma cultura. Deixem, eu tenho mais ainda do que isso para dar para vocês. Vocês terão autoridade sobre as nações. E vocês receberão a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? É Jesus, é o próprio. A minha presença em suas vidas. Eu serei para vocês como a estrela da manhã. Percebem? O tutorial como não fazer e o tutorial de como fazer. Essa carta de amor que Jesus deu àquele povo e continua nos dando também. Aí vem, vamos pular a igreja. A igreja de, eu falei da igreja de Tiatira, Sardes. Aqui fala de Sardes, a qualidade deles, que meio a tanta perseguição que eles sofriam, alguns permaneceram fiéis, tá? Jesus reconhece isso, permaneceram puros, né? Mas ele diz aqui a eles, olha, vocês tinha fama de estar vivo, mas estava morto espiritualmente. Que tristeza, não é? O que um morto sente? Nada. Não tem sentimento. Ele não ouve. Não ouvindo, ele não recebe. Não recebendo, ele não pratica, ele não vive. Não é? Morto espiritualmente. E Jesus adverte a igreja de Sardes que ele viria para aqueles que estavam mortos, se achando que estavam vivos. Olha lá, eu virei como ladrão, se vocês não vigiarem. O ladrão não avisa a hora que virá. Ele não deixa um recadinho, não manda WhatsApp, ele não liga avisando, eu estarei hoje invadindo tua casa, eu vou pular o muro da tua casa hoje. Não. O que Jesus quer dizer aqui, ele viria sem avisar. Tá certo? Para aqueles que não estavam vigiando. Mas olha que bênção. Se vocês deixarem a prática de vocês receberão vestes brancas e o nome no livro da vida. As vestes brancas, para os romanos na época, eram vestes de vitória. E as vestes brancas para nós cristãos vestes purificadas, santificadas, limpas de todo o pecado e a vitória sobre o pecado. E o nosso nome escrito no livro da vida, onde ninguém irá apagar. Oh, glória! Olha o passo a passo para aquelas pessoas impiedosas, aquelas pessoas desobedientes, aquelas pessoas rebeldes. Jesus simplesmente não deixou e falou assim, olha, eu vou largar a mão deles. Não! Jesus deixou um passo a passo. Povo, se arrependam. Segue esse passo a passo e vocês serão vitoriosos. Vocês não receberão essas vestes brancas aí que dão. Vocês receberão a veste espiritual limpa pelo sangue do Cordeiro, imaculada. E vocês terão o nome de vocês no livro da vida, onde ninguém poderá apagar. Segue esse tutorial. Olha essa carta de amor de Jesus Cristo. Amados, e finalmente, a última carta, que é, pulando a Filadélfia, a carta de Laodiceia. Laodiceia, essa também é uma crítica muito pesada. Na verdade, aqui é a única igreja que não recebeu nenhum elogio. Vocês perceberam que eu falei das qualidades, né? De todas as igrejas, Jesus ressaltou aqui. Mas Laodiceia não recebeu. Não recebeu. E ela foi considerada por Jesus morna. Porque era uma igreja autossuficiente.
ela, na verdade, espiritualmente, ela era pobre. Você pensa, quando você está num dia bem quente, num dia quente, onde você caminhou bastante, quem fez exercícios em academias, ou quem que caminhou, né, perante o sol, tá, teve algum problema? Não? Ah, tá. Perante o sol, né, fez aquelas caminhadas, tal. Você está numa sede tremenda, não vê a hora de tomar um copo de água fresca. Aí você finalmente encontra. Aí você vai pegar aquela água e você vai beber. No entanto, aquela água está morna. Ai, bate no estômago. Você vomita. Jesus estava dizendo assim, olha, eu tenho, vocês para mim, eu quero tanto vocês, mas se eu bebo de vocês, eu vomito. Vocês estão imprestáveis. Vocês não me alimentam em hipótese nenhuma. Vocês não alimentam ninguém. Vocês não servem para nada. Não tem um elogio para vocês. Vocês se acham suficientes. Vocês têm riqueza física, material. Vocês acham que não precisam de mim. Vocês se bastam. Sabe, queridos? Lembrando, voltando lá no começo da nossa leitura de Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê. Mas bem-aventurado, felizes são aqueles que ouvem e obedecem. Porque não é suficiente você ter o conhecimento da palavra. Eu sei a Bíblia de cor e salteado. Não é suficiente. É bom, que maravilha que você sabe. Mas o que é essencial é você ter o conhecimento e você obedecer este conhecimento. É o que faltava à igreja de Laodiceia. É o que faltava. Por isso, para Deus, ela era tão ruim, tão amarga, como uma água morna, diante de uma sede tremenda e de uma necessidade tremenda de beber uma água fresca. Uma água morna, que bate no estômago e põe para fora. E Jesus adverte, olha, você vai ser vomitada da boca de Cristo. É brincadeira? Se você não se arrepender, se você seguir esse passo a passo, continuar, melhor dizendo, nesse passo a passo, você vai para o inferno. Mas, olha como Deus, como Jesus ama. Ele fala assim, olha só, eu vou te dar um passo a passo. Se você seguir, se você se arrepender de suas ações, se você deixar de ser morno, de ser autossuficiente, de achar que você tem que servir a mim como você quer, como você pensa, segundo os seus conceitos, segundo o seu conhecimento, tem que ser assim. Eu acho que tem que ser assim. Deixa disso. Porque se você deixar, você se arrepender dessa autossuficiência, dessa arrogância sua, de achar que você tem tudo e não tem nada, você vai sentar-se com Cristo em seu trono. Oh, aleluia! Glórias a Deus! Que maravilha! Isso é ou não é uma carta de amor? Deixa essas atitudes, porque você sentará comigo em meu trono. Não é em qualquer lugar, é no trono com Cristo. O trono de Cristo com Cristo. Que maravilha, não é? Amados, vamos então lá para a carta de Esmirna. As qualidades de Esmirna, da igreja de Esmirna: fidelidade em meio à perseguição e à pobreza. Esmirna era a igreja mais pobrinha e vivia uma perseguição, uma grande perseguição.
E, no entanto, permanecia firme. Tanto é que ela não recebeu nenhuma crítica, amados. Olha que coisa tremenda. Uma igreja pequena, com poucos recursos, perseguida, não vivia ali, ó. Ah, eu tô pequenininha, como que é? Tô invisível? Tô invisível? Não. Era uma igreja pequena, mas ela estava, ó, sob a mira de Satanás. Sob a mira daqueles algozes, das pessoas idólatras, das pessoas que serviam a Satanás, e, portanto, ela era perseguida. Aquele povo, aqueles cristãos eram perseguidos, eram massacrados, eram mortos. Mas permaneciam ali, fiéis. Os poucos restantes ali eram fiéis, não se abalavam pela perseguição. Não blasfemavam. Cadê Deus? Meu Deus, por que isso acontece comigo? Por que eu, Senhor? Por que eu? Estou pequena. Não. Esmirna, a igreja de Esmirna não blasfemava. Não recebeu uma crítica sequer de Jesus Cristo. Oh, que coisa boa. Que maravilha. Mas então, por que essa carta? Por que Deus mandou uma carta para a igreja de Esmirna? Para nos ensinar. Para nos ensinar. Se eles puderam, nós também podemos. Certo? Olha lá. E ainda assim ela recebe uma advertência. Não por conta do pecado, não por conta de críticas, não. Jesus sabia que aquele povo, que aqueles cristãos eram perseguidos, ele ainda vem e fala, olha só, eu sei do sofrimento de vocês, que ainda passarão por um período grande de sofrimento e prisão. É brincadeira? Não bastava o que eles tinham passado, não bastava o que eles estavam passando, eles ainda iam passar mais perseguição, com prisões. Mas ainda assim, Jesus sabia que eles permaneceriam fiéis. Ainda assim. Aí Jesus diz para eles aqui, olha só, irmãos, eu darei a vocês a coroa da vida e a proteção da segunda morte. Vocês podem morrer, os homens podem tirar a vida de vocês, mas a vida eterna não. Oh, glória! A vida eterna não. A segunda morte não. Vocês não passarão pela segunda morte. A morte será física, mas a espiritual não. Oh, glória! Glória a Deus! Aquela igreja pequena nos ensina, amados, que mesmo com pouca força, eles permaneciam fiéis. Mesmo com pouca força, mesmo diante de tanta perseguição de inimigos poderosos, permaneciam fiéis. Permaneçamos também fiéis, porque a perseguição já chegou ao Brasil, já chegou até nós, já chegou a nossas igrejas. É só abrir a internet, os noticiários, não é? Aqueles que não são, né? Aqueles que são verdadeiros. Perto de nós, a minha amiga, nossa irmã em Cristo Jesus, lá do Rio de Janeiro, eles estavam fazendo uma live. E eles falando, o pastor Everton falando da essência de como, né, ser cristãos. Não sei também se alguém vai... A live foi cortada, o canal. Ele não falou nada demais, só falou da essência de ser cristão. Amados, a perseguição já chegou aqui. Não tava, a gente só orava lá para fora, né? Ah, Senhor, igreja perseguida, vai lá na cortina de ferro, vai lá nos países comunistas, vai lá nos países muçulmanos, onde são perseguidos. Né? Chegou nós aqui. E os irmãos sabem que algumas leis, se forem aprovadas, nós, o ano que vem, nós que pregamos, pastores, está correndo um grande risco de sermos presos aqui no Brasil, apoiados pela lei. Lá em Laodiceia, olha que maravilha, Filadélfia, Jesus fala da qualidade da igreja de Filadélfia. Guardou a palavra e não negou o nome de Cristo.
e também não recebeu nenhuma crítica, tá? Jesus apenas dá uma exortação. Mas que exortação que Cristo dá para essa igreja? Ela não recebeu nenhuma crítica. A exortação para continuar sendo fiel. Aleluia. Continue assim, meus servos, continuem assim. Continuem assim, dessa maneira que vocês estão, tá? Conserva o que vocês têm, tá? E ele fala aqui, e eu farei de vocês coluna no templo de meu Deus, e vocês receberão um novo nome. Amados, qual é a parte mais importante de um edifício, de uma construção? A coluna. Pois se a coluna é forte, pois se a coluna é bem edificada, ela não trinca, as paredes não caem. Deus está prometendo a Filadélfia que eles serão colunas do templo, do seu templo. Lá não, sabe, as incertezas, as inseguranças aqui, lá eles não terão, porque eles serão fundados por Deus. Não serão abalados. Sabe, queridos? E ainda receberão um novo nome. Um novo nome. Nós vemos então aqui, amados, exemplo de pessoas, tá? Voltando aqui à igreja de Éfeso, quando ele faz, né, essa advertência, vocês trabalham demais, mas vocês esqueceram de estar em minha presença. Lembra de Marta? Marta trabalhava demais. Estava trabalhando para Jesus, não estava? Estava. Só que esquecia de estar. Esqueceu-se de estar na presença dele quando deveria estar. Jesus se alegra com o seu trabalho. Ele reconhece o seu trabalho. Mas não esqueça de estar na presença dele. Certo? Salomão fez grandes obras que até hoje nós comentamos, vemos, não é? Mas não permaneceu na presença de Deus. Infelizmente. Não é verdade? Nós vemos também exemplos lá de pessoas, né, que assim como a igreja de Pérgamo, não foi só apenas por fraquezas, né, individuais, não porque elas relativizavam a santidade, mas porque faltou a essência de Jesus Cristo. Assim como nós, muitas vezes, relativizamos, né, a nossa santidade. Não, é assim, é dessa maneira, assim, é só assim. E esquecemos de estar na presença de Deus. Assim também foi como na igreja de Tiatira, como todas as outras igrejas, não é? Que Jesus dá a advertência aqui e que ele coloca essas cartas de amor, esse passo a passo, nos lembrando da importância da fidelidade. Porque Deus não vê só o coletivo, ele vê o individual também, assim como Noé. Lembra Noé? Noé estava numa nação, no meio de um povo, totalmente corrompido. Mas Jesus viu ali Noé. Às vezes as pessoas falam, mas todo mundo faz, eu vou fazer também. Já pensou se Noé também fizesse isso? Todo mundo é corrupto aqui, todo mundo é idólatra aqui, o que tem, né? O que tem? Não é? Mas Noé não se contaminou, portanto ele foi livre. Não é? Ele recebeu a grande bênção de sair daquela terra, de entrar na arca e ser protegido do dilúvio. Elias também, Deus preservou Elias daqueles homens, daqueles profetas de Baal. Elias ali diante daqueles homens todos, poderia dizer, mas quem sou eu? Eu sozinho contra tantos. Ele não se calou. Ele não se calou. Tá? Jesus compara essas pessoas que se calam, como esses cristãos, que se dizem cristãos, mas no trabalho são como agentes secretos, sepulcros caiados.
Nem sabia que você era crente. Meu Deus, que horrível. Deus nos livre disso. Deus nos livre disso. Sabe, irmãos, nós temos que proclamar, ainda que nos custe a vida, ainda que nos custe algumas perdas de amigos. Na verdade, se perdemos esses amigos é porque não são amigos mesmo, não é? Não podemos nos confiar nas nossas próprias atitudes. Sabe, quando Jesus falou aquele rapaz, né, o jovem rico, mas eu faço isso, eu faço aquilo, tudo da boca para fora. É quando Jesus falou, você deixa. O que Jesus estava falando não era apenas a riqueza, mas era aquilo, o coração. Às vezes nós, por causa de uma promoção no emprego, ou por causa de uma colocação no emprego, sabe, nós nos calamos, nós nos negamos a sermos cristãos, a nos revelarmos como cristãos, porque todos os cristãos em nossa volta são pessoas idólatras e que condenam o cristianismo, não é? Nós estamos sendo proibidos de falar de Deus nas repartições públicas e até privadas, como nós vimos esses dias, né? Sabe o que Deus me ensinou esses tempos atrás, esses dias atrás, esse ano? Uma colega minha, hoje, essa semana que passou, ela aposentou e não trabalha mais comigo. Nós começamos a almoçar juntas. Ela, todo dia, ela levava almoço. E levava para mim também. Eu não levava almoço, né, vida? Ela levava almoço para mim e para ela. E ela pedia algo para mim todos os dias, para eu fazer oração. E eu comecei a fazer oração com ela. E às vezes vinha alguém, ela falava assim, olha, se desculpe, mas a gente vai fazer oração agora. Uma pessoa que não é crente. Por vezes, ela falava assim para mim, Ruth, hoje eu não vou levar a marmita não, vamos almoçar fora? Ou então tinha alguma coisa para fazer lá na cidade. Ela falou, vamos comigo, Ruth, a gente almoça lá? Eu falei, vamos almoçar. A gente almoçava no restaurante. Ela me dava a mão. Ora, Ruth. E eu digo isso a vocês, diante de Deus, que muitas vezes eu não fiz essa oração. Em público. O que Deus me ensinou, faça. Você está ensinando para ela, mas ela está te ensinando também. Então ela começou a ler. Eu dei até uma Bíblia para ela agora de presente, de aposentada, né? Ela ficou feliz demais. Ela falou, foi o maior presente, foi o maior presente, foi o maior presente que eu recebi. Feliz da vida. Eu trouxe ela uma vez aqui. Sabe, amados? Como o Osmar falou, Deus pôs você lá, segurou você lá, para você passar para ela, para você ensinar para ela. Eu falei, mas ela ensinou também para mim, a não se envergonhar. Esses dias nós estávamos num restaurante, eu falei, Osmar, vamos orar. Não foi, Ida? Vamos orar. Nos ensine. Que o mundo se incomode. Que o mundo me despreze. Mas a vida da minha amiga, Miriam, me ensinou a não me envergonhar. Não que eu me envergonhasse, mas eu não fazia, era uma prática que eu não fazia. Eu até orava em espírito, sim, mas eu não fazia aquele momento, sabe? De você estar ali, ó. Não, eu só simplesmente, mesmo de olho aberto, Senhor abençoa, né? Então, não, mas é aquela reverência que faltava. Sabe? Me ensinou. Que coisa linda, né? Deus me ensinando. Eu espero, amados, que Deus ensine para vocês também, através dessas cartas de amor. Porque a arrogância não leva a nada. Lembra de Nabucodonosor? Qual foi o destino de Nabucodonosor? Viver como um bicho. Comer ervas, comer gramas. Bolotas de porco. Não é? A autossuficiência. Como nós precisamos de Jesus Cristo. Como Ele nos ama. Como Ele nos cuida. Não é? E essas cartas, todas elas, mesmo as que estão com críticas, como elas nos ensinam, esse passo a passo. Porque Éfeso, ela perdeu o primeiro amor,
Pérgamo tolerava falsas doutrinas, Tiatira tolerava, né, a falsa profetisa, Sardes tinha aparência de vida e, no entanto, estava morto, como muitas vezes nós. Laodiceia era morna e autossuficiente. Ah, mas Esmirna, né? Aos olhos do mundo, Esmirna era pequenininha, não valia nada, mas para Deus valia demais. Assim como Jó, não é? Mesmo com pouca força, com tanta tribulação que Jó passou, a ponto de perder toda a riqueza e filhos, não é? Mas permaneceu fiel. José, traído pelos seus próprios irmãos, odiado pelos seus próprios irmãos. No entanto, José perseguia, era uma luta atrás da outra, e era cada vez mais, tipo aquela coisa lá, quanto mais o resto, mais a assombração me aparece, né? Assim era com José, mas ele permaneceu fiel. Daniel, mesmo sob toda aquela pressão daqueles príncipes ali, como eles estavam ali, diante do rei, mesmo com toda aquela pressão daqueles homens, Daniel permaneceu fiel. Foi jogado na cova do leão, mesmo assim, não negou a Jesus. Estevão, mesmo na sua hora da morte, o primeiro Marte da cruz, né? Paulo sofreu prisão e espancamentos, quantas, e as maiores cartas de amor dele foram escritas justamente na prisão, não é? Jesus Cristo é o nosso exemplo supremo. É o nosso exemplo supremo. Às vezes as pessoas falam, mas Jesus Cristo é Jesus Cristo, né? Não, mas ele deixou homens fiéis como esses que eu já citei tantos outros. E hoje também. Tá? Meus amados, que sejamos então como Esmirna, que sejamos então como Filadélfia, que recebamos do Senhor a palavra, olha, permanece fiel. Permanece desse jeito. Esse passo a passo que você está seguindo, você está indo ao meu encontro. Você está vindo ao meu encontro. Você está vindo para o céu, meu servo. Continue, minha serva, sendo assim. Esse passo a passo que você está seguindo, você está caminhando até os meus braços. Você irá receber a coroa da vida, a coroa da vitória, as vestes brancas. O teu nome, minha serva, meu servo, jamais apagarão do livro da vida. Continue. Não olha para os colegas de trabalho. Não olha para aqueles que zombam. Olha para mim. Olha como eu fui fiel a Esmirna e a Filadélfia, serei contigo. Glórias a Deus. Veja então essas cartas de amor de uma outra maneira. Faça dela o seu devocional. Durante todo esse mês, mais de um mês, eu lia, irmão, eu lia. Meu devocional eram essas cartas. Falei, Senhor, mais uma coisa, eu quero aprender mais alguma coisa com Sardes, eu quero aprender mais alguma coisa com Esmirna, eu quero aprender mais alguma coisa com Laodiceia. E eu lia 1, 2, 3, meu devocional. Porque o Espírito Santo me fez entender o quão grande é o amor de Deus por nossas vidas. Ele se revela realmente em Apocalipse como nosso Salvador, como nosso juiz, como nosso Rei. Amém? Oh, Pai querido, louvado seja, Senhor. Obrigada, Deus, por essa carta de amor, por essas cartas de amor, Senhor, que deste, Senhor, às igrejas, Senhor, lá de Apocalipse, Senhor, cada uma delas, Senhor, tu deste, Senhor, um passo a passo de como fazer para chegar, Senhor, à eternidade, à vida eterna, para chegar, Senhor amado, diante de Ti e receber e ouvir, vinde a mim, benditos de meu Pai. Oh, aleluia! Que nós possamos também aprender, Senhor amado, com cada igreja, com Tiatira, com Pérgamo, com Sardes, com Laodiceia, Senhor amado, ó Deus, com Esmirna, com Filadélfia, Senhor, com cada uma, Senhor bendito, que possamos crescer, Senhor, que possamos, Senhor querido, te louvar, te honrar, Senhor amado, seguindo, Senhor, os teus mandamentos e verdadeiramente, Senhor, que a tua palavra se cumpra em nossa vida. Bem-aventurados somos, porque nós ouvimos, nós lemos, nós ouvimos e nós obedecemos a tua palavra. Em nome de Jesus. Esteja conosco durante toda essa semana. Amém
e amém.